Por que o Brasil é um país atrasado? Por volta de 1820, pouco antes da independência, o Brasil era mais rico do que a Austrália e quase tão rico quanto a Suécia. Passado 3 séculos, australianos e suecos lideram os rankings de desenvolvimento humano e vivem em sociedades que estão entre as mais avançadas do mundo. No Brasil, o desenvolvimento ficou pela metade, pelo critério do PIB per capita. A divisão do total produzido anualmente no país, dividido pelo número de habitantes. O país ocupa uma posição intermediária, isso sem falar que, além de relativamente pobre, o Brasil permanece profundamente desigual. Por que o Brasil ficou para trás? Por que não enriqueceu como os Estados Unidos, um país também de passado colonial escravocrata? Tais questões, há anos, ocupam o trabalho de historiadores, economistas e sociólogos. A teoria mais popular, formulada pelo economista Celso Furtado, é de que a economia brasileira especializou-se na produção de mercadorias básicas. Por isso, industrializou-se tardiamente. Na avaliação do economista Alexandre Randes Barros, entretanto, a especialização em produtos minerais e agrícolas explorados em grandes propriedades latifundiárias foi consequência e não a verdadeira causa do atraso. A verdadeira causa da pobreza brasileira em relação a europeus e americanos foi o atraso no desenvolvimento do capital humano. É isso que o autor demonstra de maneira convincente no livro Roots of Brazilian Economic Backwardness, lançado apenas em inglês pela editora Elsevier. Um exemplo das informações apresentadas no livro. Na segunda metade do século XIX, enquanto a alfabetização foi tornada obrigatória nos Estados Unidos, na Suécia e em muitos países europeus, o Brasil era um mar de analfabetos. A educação era algo exclusivo da elite. Suécia e Estados Unidos tinham 80% da população alfabetizada em 1870. No Brasil, mais de 80% dos homens e mulheres livres não sabiam ler nem escrever, e isso sem falar nos escravos. A baixa escolaridade representou um obstáculo ao desenvolvimento. Os trabalhadores eram incapazes de realizar trabalhos mais elaborados. Pesou também para o atraso o fato de o Brasil ter recebido um influxo de europeus mais preparados, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos. Os imigrantes foram e continuam sendo uma fonte essencial de transferências de conhecimento e tecnologia. Segundo as estimativas apresentadas pelo autor, o diferencial na qualidade do capital humano dos imigrantes explica praticamente toda a diferença de renda per capita entre americanos e brasileiros no início do século XX. Alexandre Randes Barros, que foi consultor econômico do candidato à presidência Eduardo Campos,
é um grande estudioso do desenvolvimento. No seu livro anterior, Desigualdades Regionais no Brasil, 2011, mostrou como o atraso do Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste também decorre do diferencial na educação e do atraso no desenvolvimento do capital humano, de maneira geral. Apesar de muita gente ainda acreditar nas análises de Furtado e seus derivados, como a teoria da dependência, para Randes isso é um equívoco que custou caro. Fez o país investir muito em políticas de desenvolvimento baseadas em incentivos e subsídios para a instalação de indústrias, o que não impediu o Nordeste de seguir pobre e atrasado. O foco deveria ter sido no desenvolvimento do capital humano, ou seja, a riqueza humana supera e muito a riqueza mineral. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa aquele amistoso like. E se você é novo por aqui, se inscreva e até o próximo vídeo.